Olá pessoal, eu sou a Nath Milatias e eu ensino matemática de uma forma leve e divertida. E no vídeo de hoje a gente vai ver tudo sobre a função do primeiro grau, a tal da função afim. A gente vai ver o que é uma função, como construir o gráfico de uma função e como achar a função a partir de um gráfico. Então, vamos lá! E o que é uma função? Gente, uma função nada mais é que a relação entre duas coisas, em que uma depende da outra, ou seja, uma está em função da outra. Então, quando a gente pensa em função, a gente já tem que lembrar de uma máquina, em que eu vou colocar alguns dados, alguns ingredientes e vai me sair um resultado. E esse resultado depende, está em função dos dados que eu coloquei. Então, por exemplo, se eu coloco os ingredientes de um bolo de chocolate, eu vou fazer essa receita e vai sair um bolo de chocolate, certo? Ou seja, o resultado dessa receita, que é o bolo, ele está em função dos ingredientes que eu coloquei. Se eu mudar os ingredientes, se eu mudar o sabor dos ingredientes, a quantidade de ingredientes que eu coloquei, vai mudar o bolo, certo? A gente pode pensar em outra situação da nossa vida. Por exemplo, a quantidade de calorias perdidas em um dia. Ela depende da quantidade de movimentos, de exercícios que eu faço nesse dia. Ou seja, a quantidade de calorias perdidas, ela está em função da quantidade de movimentos, de exercícios que a gente faz durante o dia. Então, gente, é tão simples quanto isso. E quando a gente fala de função do primeiro grau, a gente está falando de uma reta. E ela é sempre representada dessa forma aqui. F de x é igual a ax mais b, em que a gente sempre vai buscar descobrir o valor de A e o valor de B. Então, vamos supor um exemplo aqui dessa função, ela é uma função 2x mais 1. E eu quero descobrir o valor de F1. Como assim? Eu quero descobrir o valor da minha função quando x vale 1. Então, é só eu substituir o 1 no lugar do x. Então, vai ficar f de 1 é igual a 2 vezes, aqui está 2 vezes x, e eu vou colocar 2 vezes 1, porque é o que eu quero. Então, o f de 1 vai ficar 2 vezes 1, 2 mais 1, o f de 1 vale 3. Ou seja, a minha função, quando x vale 1, a minha função vale 3. Que nada mais é que o valor de y, certo? Eu poderia substituir no lugar de f de x o y. Então, eu tenho que o par ordenado, quando x vale 1 para essa função, o meu y vale 3. Sempre no par ordenado, no ponto, sempre o primeiro é x e o segundo é y. Vamos lá, vamos de novo, vamos treinar mais um pouco. Vamos descobrir quando a função vale menos 1. Na verdade, quando a função não, quando x vale menos 1. Quanto vai valer a minha função? Então, vamos lá. Vou substituir no lugar do x, vou colocar o menos 1. Então, vai ficar 2 vezes menos 1, menos 2, mais 1. O valor da minha função, quando x vale menos 1, é menos 1 também. Ou seja, quando x vale menos 1 para essa função aqui, o meu y também vale menos 1. Já tenho 2 pontos e agora eu já consigo construir o gráfico dessa função. Sempre quando a gente fala de função do primeiro grau, função afim, para construir o gráfico da função, eu preciso de 2 pontos. 2 pontos quaisquer. Aqui eu chutei. Eu queria descobrir o valor da função quando x valia 1 e quando x valia menos 1. Descobri, agora vamos construir esse gráfico. Para construir o gráfico, eu sempre coloco o quê? O eixo x, o eixo y, a origem e alguns pontos, né? Agora vamos conectar esses pontos, os pontos da nossa função que a gente achou. Quando x vale 1, o y vale 3. Então, quando x vale 1, o y vale 3. Então, é exatamente este ponto aqui. E quando x vale menos 1, o y também vale menos 1. Então, é este ponto aqui. Com 2 pontos, eu já consigo formar a minha reta, certo? É só eu conectar esses pontos aqui. Então, o gráfico dessa função
é essa reta aqui. Essa reta representa a função f de x é igual a 2x mais 1. Certo, gente? Agora vamos ver quando a gente tem o gráfico da função e a gente quer achar a função, a gente não tem a função. Vamos lá! Tendo o gráfico dessa função, como é que eu acho a função mesmo, a equação que representa essa reta aqui? Como eu já sei que é uma reta, eu já sei que a função ela pode ser escrita como f de x é igual a ax mais b. E eu sei que eu vou conseguir achar essa função, por quê? Porque toda vez que a gente quer achar uma função, gente, a gente quer achar, na verdade, duas coisas. O valor de a e o valor de b. Então, se eu quero achar duas coisas, eu preciso de dois dados, ou seja, de dois pontos. E exatamente isso que eu tenho aqui. Então, vamos entender que ponto é esse, né? É o ponto quando o y vale menos 1. E como está cortando no y, aqui, quando o y vale menos 1, o x vale 0. Então, é 0 e menos 1. Toda vez que o ponto ele está em cima do eixo y, é porque o x vale 0. Então, esse ponto é 0 e menos 1. E este ponto aqui é o contrário, ele está em cima do eixo x. Então, a gente já sabe que o y vale 0. Toda vez que o ponto está em cima do eixo x, o y vale 0 e o x vale 1/4. Eu tenho dois pontos, quero achar duas coisas, agora mãos à obra. Então, vamos lá. Vou substituir o f de x por y. E daí agora, tanto faz por que ponto eu começo, tá, gente? Vou começar por esse aqui. Quando o x vale 0, o y vale menos 1. Então, o y vale menos 1 e o x vale 0, certo? Então, vai ficar a vezes 0, 0. Então, 0 mais b, b. E eu descubro que o meu b vale menos 1. Gente, na verdade, com o tempo, com a prática, vocês já vão conseguir descobrir B só de batendo o olho no gráfico, tá? Não precisa nem substituir, porque o B, ele é sempre, sempre, sempre o ponto em que corta o eixo Y. Então, só da gente bater o olho aqui, a gente já vê, B vale menos 1. Tem outra coisa aqui que a gente já bate o olho e já sabe. O que? Essa reta, ela é crescente. Então, a gente tem certeza que o nosso A vai ser positivo. Porque quando a reta é crescente, o A é maior que 0. O A, ele é positivo. Mas vamos descobrir qual é esse A. A gente já sabe o quê? Que AX, no lugar do B, eu já vou substituir por menos 1. Agora, vamos lá. Vamos substituir o outro ponto para achar o A. E quando o x vale 1/4, o y vale 0. Então, y vale 0 e o x vale 1/4. Bom, se eu quero achar o A, eu tenho que deixar o A sozinho. Então, menos 1 eu vou passar para esse lado. Passou para o outro lado, eu troco o sinal. Então, vai ficar mais 1. E aqui, gente, A vezes 1 é a mesma coisa que A. Então, e daí aqui é como se a gente não tivesse... É como se a gente tivesse um 1 embaixo, tá? Quando não tem nada, é porque é 1. Por isso que A vezes 1, A. 1 vezes 4, 4. Tá dividindo, a gente vai passar pra cá multiplicando. Então, vai ficar 1 vezes 4 igual a A. A é igual a 4. Então, a gente já descobriu que essa função, ela é 4x menos 1. Exatamente como a gente previa. O B é menos 1 e o A é positivo. Então, a equação da reta, a função deste gráfico aqui é 4x menos 1. Uma função crescente. E se fosse decrescente, será que muda muita coisa? Vamos ver. A gente bate o olho e o que a gente já sabe sobre essa função, que é uma função do primeiro grau, porque é representada por uma reta, é uma reta decrescente, então a gente já sabe que como ela é uma reta decrescente, o A vai ser negativo, certo? Então, o A vai ser negativo e o B a gente já sabe que é 5, porque a gente já sabe que o B é o ponto da função, é o ponto da reta que corta o eixo Y. Então,
Essa função aqui a gente sabe que ela é representada por ax mais b, mas a gente já sabe que o b é mais 5. Agora, gente, só falta a gente descobrir o a. Então, vamos pegar um outro ponto da reta, porque na verdade esse aqui a gente até utilizou já achando b. É que a gente já bate o olho e já substitui. Então, este ponto aqui, ele é que ponto? O x está valendo 4 quando o y vale 2, certo? Então, é o ponto 4 e 2. Sempre x primeiro e depois o y. Então, vamos lá. Aqui é a mesma coisa que fosse y igual a x mais 5. Quando o y vale 2, o x vale 4. Agora a gente precisa achar o a, então vamos deixá-lo sozinho. O 5 passa para esse lado, tá positivo, vai passar negativo. Vai ficar menos 5 mais 2 é igual a 4 vezes a. E isso dá menos 3. Quero deixar o a sozinho, o 4 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, eu descubro que o meu a, ele é menos 3 quartos, certo? Então, essa função aqui é a função menos 3 quartos, opa, menos 3 quartos de x mais 5. Simples, né, gente? Ou seja, não mudou nada, na verdade. Ou seja, a reta sendo crescente ou decrescente, a gente precisa de 2 pontos para achar a função. Espero que tenha ajudado vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar aqui em gostei e deixar o seu comentário para eu saber o que vocês estão achando, se está ajudando vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!